A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo aqui no canal, não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também à CGADB. E sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom? Neste canal Descomplicando a Teologia, você sempre vai estar encontrando vídeos relacionados à palavra de Deus com relação à nossa escola bíblica dominical. É isso aí. Toda segunda-feira nós estamos comentando a lição dos adultos, toda terça a lição dos jovens, toda quarta a lição dos juvenis, toda quinta-feira dos adolescentes e toda sexta-feira eu estou de folga, tá bom? Para descansar também um pouquinho. Também muitos vídeos relacionados à escatologia. Sou professor de escatologia, sou autor deste livro, olha, Descomplicando a Escatologia, onde eu falo desde o arrebatamento até novos céus e nova terra. Também aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar todas as playlists da nossa escola dominical desse primeiro trimestre de 2022. Vou deixar também a playlist da playlist com relação à escatologia, do arrebatamento até novos céus e nova terra, tá bom? E se você tirar um print e me marcar lá no Instagram, Pastor Giovanni Santos, e vou deixar aquele comentário abençoado, tá bom? Tira a foto assistindo o meu vídeo e me marque lá no Instagram que eu vou dar aquele a paz do Senhor para você, bem abençoado em nome de Jesus. Mas sem demora nenhuma, hoje, por exemplo, nós estamos comentando a lição dos jovens. Isso aí. Já estamos chegando naquele finalzinho. Estamos na 11ª lição, que nós vamos tratar acerca do sétimo sinal, o qual João trata Jesus Cristo para comprovar a divindade de Cristo. Nós falamos no decorrer desse trimestre que o grande objetivo do livro de João é mostrar Cristo como Deus, mostrar Cristo como verbo encarnado, mostrar que Cristo ele é eterno, mostrar que Cristo ele tem a mesma autoridade de Deus Pai. Então o livro de João, para isso, ele destaca cerca de 7 sinais. Então, muitas das vezes não é chamado nem de milagre, nós aqui chamamos de milagre, mas João, ele mostra 7 sinais estes para mostrar a divindade de Cristo. Eu falei também no início desse trimestre que o livro de João, ele tem a intenção de ser apologética, tá bom? De trabalhar a questão das heresias existentes contrária à pessoa de Cristo, combater a questão do gnóstico, combater os ensinamentos que ensinavam que Cristo não veio como homem, que Cristo era um homem normal e não era Deus. Então esse livro de João veio exatamente para mostrar isso, que Jesus Cristo, o Messias esperado, ele não era somente um homem normal, mas ele era o próprio Filho de Deus e logo era o próprio Deus. Então, por isso que João vai tratar vários temas. E esse último sinal daqui, ele é fenomenal. Eu acho que você já viu muitas pregações com relação a isso, você já viu muitos estudos, porque é um tema, não tem como nós falarmos de João, ou não tem como nós falarmos dos milagres de Jesus, dos sinais de Jesus, e nós não mencionarmos esse fato. Tem um negócio bom para você, se você for pregador, se você pregar e você ensinar, no final desse vídeo, eu vou deixar um momento para a pregação. Eu vou dar algumas dicas de como pregar com relação a esse tema, tá bom? No final, vou deixar um momento de pregação, vai até agora no meu vídeo. E no final, sim, vou dar uma dica de o que pregar com relação a esse tema. Tá bom? Vamos lá. O 7º sinal, Jesus ressuscita Lázaro. Vou falar uma coisa seguinte, esse último sinal nada mais é do que Cristo mostrando o seu poder através da morte, até na morte. E apesar das pessoas dizem, isso é algo difícil nós imaginarmos. Uma pessoa morta ressuscitar, para nosso entendimento, para nossa compreensão, é algo impossível. Há pessoas até que acreditam que o morto vem cá e fale. Há pessoas que acreditam que o morto vem cá, puxa pela perna. Há pessoas que acreditam que se a pessoa morrer e não acender uma vela, essa pessoa vai voltar para ficar perseguindo as pessoas. Você crê nisso? Mas vou dizer que isso não tem nada a ver com relação ao ensinamento bíblico. Quem morre não volta mais aqui. No meu canal também eu tenho uma playlist que eu falo sobre a questão dos mortos, onde os mortos estão, como é que eles se falam, se estão conscientes, quando é que eles vão ressuscitar. E tenho vários vídeos que eu falo sobre a questão dos mortos, tá bom? Quem tiver interesse, depois procure aí no meu canal que você vai achar aquele vídeo especial. No curso de escatologia, por exemplo, eu tenho um vídeo desse. Mas vamos lá. A ressurreição, irmãos, ressuscitar é algo que na Bíblia Sagrada não foi o primeiro a ressuscitar. Várias outras pessoas também ressuscitaram no decorrer da história. Tá bom? Não foi o primeiro a ressuscitar, mas o Cristo Jesus, ele deixa bastante claro, por mais uma vez, que ele tem autoridade, ele tem poder até sobre a morte, mostrando e identificando ele como o próprio Cristo, ele como o próprio Deus. Já quando nós falamos de Lázaro, nós falamos de um amigo de Jesus. E nós vamos estudar aqui que mesmo sendo amigo de Jesus, nós podemos passar por situações difíceis. Mesmo sendo amigo de Jesus, nós podemos morrer. Na introdução daqui, o comentarista ele chama a nossa atenção para que nós possamos ter, não há circunstância alguma que
pegue Deus de surpresa ou que limite seu poder, seja qual for a origem ou a extensão do dano, qualquer tipo de mal, nada escapa do controle soberano do Criador. O comentarista já vem chamar nossa atenção que qualquer coisa que venha acontecer na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, Deus está sempre sob controle. E tudo o que acontece daí existe um propósito. Tudo existe um propósito, seja coisas boas, seja as coisas ruins, é porque às vezes nós só queremos as coisas boas, nós só queremos que coisas boas aconteçam na nossa vida, isso faz parte, mas mesmo assim, o projeto de Deus, muitas das vezes, é necessário vir catástrofe, é necessário vir perseguições, é necessário se levantar inimigo, e assim por diante. Muitas das vezes, até para mostrar a glória de Deus, para mostrar a força de Deus, a grandeza de Deus, não porque ele gosta de ser exaltado no sentido assim, porque ele tem poder, mas para que você acredite que ele tem esse poder, para que você creia nele. O próprio Jesus chegou de bastante claro que os sinais acontecem para que as pessoas possam crer. Se não houver sinal, ninguém vai estar crendo. Olha só quando Deus foi libertar o povo do Egito. Foi necessário que Moisés realizasse milagres para que as pessoas pudessem contemplar que sobre Moisés existia uma autoridade maior do que o normal. Que o que Moisés está fazendo não era somente ele, existia uma força, existia um Deus que estava operando na vida de Moisés. Então os milagres acontecem para acabar com a nossa incredulidade, para acabar com a nossa falta de fé. Aí Deus realiza um milagre para que nós possamos nos animar, para que nós possamos crer, para que nossa fé seja renovada e restaurada. Tá bom? No ponto 1, aldeia de Betânia. Existiam, na verdade, duas Betânias nos tempos bíblicos. Existia a Betânia, onde morava João, onde morava Lázaro, que era distante cerca de 2,7, nós falamos em média 3 quilômetros de Jerusalém. Ficava logo do lado de Jerusalém. E em Betânia, onde morava Lázaro, nesse lugar aqui, Jesus gostava muito de ir, até porque ficava próximo de Jerusalém. Então Jesus podia muito bem passar o tempo, o dia ali em Jerusalém, e ia dormir na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, porque ele eram amigos dele. Então, igualmente nós, né, quando nós vamos para uma cidade grande, às vezes tem pessoas que preferem ficar no interior, próximo ali do local, para não ficar diretamente na cidade maior, porque acaba tendo muito mais tumulto, muito mais confusão, então a pessoa acaba se resguardando, indo para o interior. Assim também fazia Jesus. E existia a Betânia também, que é naquela região onde João Batista pregava também, que ficava distante cerca de um dia de viagem. Olha, era cerca de um dia de viagem, aonde Betânia, na região onde João Batista ele pregava. E exatamente onde Jesus estava. Olha, existia Betânia, que Lázaro morava, onde Lázaro morreu. Existia uma região chamada também de Betânia, que é a mesma região ali onde João Batista ele pregava, que distava dessa Betânia daqui cerca de uns 30 quilômetros, um dia de viagem. Até aí tudo bem? Deu para você compreender? Vamos dar seguimento aqui. Então, Jesus não estava próximo, tanto que foi dito que foi mandado alguém para pessoa avisar, porque Lázaro ficou enfermo. Ele já chama atenção, interessante, Lázaro, amigo de Jesus, ficou enfermo. E muitas pessoas, não sei quem ensinou isso aí na sua igreja, na minha igreja, não sei quem foi que ensinou isso, que nós, por sermos cristãos, nós não podemos ficar doentes. Que nós, por sermos cristãos, nós não podemos passar por dificuldade. Que nós, por sermos cristãos, nós não podemos passar por adversidade. Eu não sei que foi que deu esse ensinamento, mas existe esse ensinamento no nosso meio. E, na verdade, isso não é bíblico. Você está vendo aqui do próprio Lázaro, amigo de Jesus, que Jesus dormia na casa, que Jesus se alimentava, que cultuava Jesus, que acreditava em Jesus. Mesmo assim, ele ficou doente. E doença tal que levou até a morte. Então já fica esse ensinamento forte para você. Mesmo que você seja amigo de Jesus, ande com Jesus, converse com Jesus, podem acontecer coisas ruins na nossa vida. Até porque o maior propósito de Deus na nossa vida é nos trazer salvação. E isso ninguém pode afetar, ninguém pode tirar. Tá bom? Sem falar que muitas consequências que vêm na nossa vida é por erro nosso. Às vezes nós tomamos decisões erradas. Às vezes nós escolhemos errado. Às vezes nós decidimos errado. E através das nossas escolhas, das nossas decisões, virão consequências. E muitas delas é a morte. Por exemplo, um rapaz que pega um carro e anda 200 km por hora, está pedindo a morte. Seja ele pastor, seja ele crente, seja ele profeta, o que for. A próprio Jesus, quando foi tentado pelo diabo, diz: ao Senhor teu Deus não tentarás. É a mesma coisa você pegar um veneno e vou orar aqui, vou tomar o veneno e nada de mal vai acontecer comigo. Isso você está tentando com Deus, você está tentando Deus. Então isso nós não podemos fazer. É claro que Deus tem o poder de curar, de repreender qualquer mal, mas tudo está dentro de um propósito. E se não for o propósito dele, se não for da vontade dele te curar, te libertar, isso também não vai acontecer. Dê para você pegar esse glória a Deus aí, bem alto. Sua posição geográfica nós já vimos, a estratégia escondida.
2 quilômetros, Jesus sempre ficava em Betânia, né? Que ficava próximo de 3 quilômetros, já falamos. Saindo da agitação, Jesus sempre ia para Betânia, para da agitação, já falamos. Tô falando bem hoje, viu? Já vou pedindo a você, se tiver gostando do nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. É muito importante você se inscrever e ativar o sininho, tá bom? E se você for pregador, fique comigo até o final, que eu vou dar uma dica fenomenal para você pregar aqui, que eu tenho certeza que a igreja onde você pregar vai pegar fogo, viu? Dá glória. Vejamos, os milagres da ressurreição, para a glória de Deus. Foi necessário você perceber que quando foi mandado o aviso para Jesus, Jesus estava a cerca de uns 30 quilômetros distante, e com isso o informante chegou até ele e disse: olha, Lázaro, o amigo a quem tu amas, Lázaro, ele está doente. E engraçado que quando essa notícia chegou a Jesus, Lázaro possivelmente já estava morto. Lázaro morreu na trajetória da casa em Betânia, onde morava Lázaro, até onde Jesus estava. Então, possivelmente, quando chegou o recado a Jesus, Lázaro já estava morto. A Jesus ainda demora, então demora ainda mais por 2 dias, e depois ele vai no 4º dia. Olha só que interessante, né? Jesus sabia que Lázaro estava doente, e mesmo assim ele demorou aproximadamente cerca de 2 dias para ir ter com Lázaro, ter com a família. Aí você pergunta, mas por que Deus demorou tanto assim? Por que Jesus não foi logo? Por que Jesus não resolveu? Deus, ele tem o tempo dele. Deus tem a hora dele. Por diversas vezes você vai ver Jesus falando: ainda não é chegado o meu tempo, ainda não é a minha hora. E em certo modo, é Jesus deixando bastante claro que tudo segue um propósito. E ele segue o propósito segundo a vontade de Deus sempre. Então existe o momento de Deus agir, existe o momento de Deus estar em silêncio, existe o momento do milagre. É como nas pregações nós colocamos, né? O tempo de cantar chega, mas chega de acordo à vontade do Senhor. E não segundo a minha vontade, segundo os meus conceitos. Para a glória de Deus, a expressão glória a Deus. Então, nesse momento daqui agora, quando Jesus chega até Betânia, é informado que Lázaro já havia morto. E cerca de 4 dias que Lázaro morreu. Com isso, Jesus sente dor, Jesus sente triste. De acordo com o sofrimento, Jesus chega até a chorar por causa do visto do sofrimento que está passando Maria. E também Jesus chora ali naquele momento por sentir a consequência do pecado existente. Porque a morte só vem por causa, é consequência do pecado. Não era propósito de Cristo não era propósito de Deus que ninguém morresse, mas por causa do pecado, a morte veio para todos os homens. E quando Jesus passa ali, Jesus vê exatamente a consequência do pecado que veio para a humanidade. Marta conversa com ele, Maria conversa com ele e questiona: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É como, se o Senhor tivesse visto aqui antes, isso não teria acontecido. E é necessário você perceber que o próprio Jesus já tinha realizado milagres assim. Jesus curou o filho, né, do oficial somente com uma palavra. Jesus curou. Jesus curou muitas vezes somente com uma palavra foi dada. Jesus curou. Jesus nem pesou ir lá botar a mão e curar. Então somente uma palavra de Cristo bastaria para que Lázaro pudesse ressuscitar. Ou Jesus poderia imediatamente, logo lá, assim que fosse a notícia. Mas mesmo assim ele não foi, e a consequência de ele não ter ido foi a morte. Aí nós ficamos assim questionando: mas por que Deus não faz? Por que Deus não opera? Porque Deus sabe, Deus consegue enxergar onde você não consegue enxergar. Deus consegue enxergar onde você não pode nem ir. Deus consegue enxergar. Então, o propósito de Deus era muito maior do que somente curar uma enfermidade. O propósito de Deus na vida de Lázaro era ressuscitar da morte. Era algo muito maior e muito extraordinário. Tanto que João destaca bastante essa ressurreição, porque é algo fenomenal e serviria como sinal que Cristo ali, que estava presente entre eles, tinha o poder até sobre a morte. Algo incompreensível nos nossos entendimentos. Então o milagre que Jesus estaria realizando ali era muito maior, era muito superior de tudo aquilo que eles poderiam ver. Era muito maior do que aqueles podiam compreender a ressurreição do mundo depois de 4 dias. Depois de 4 dias, já estava cheirando mal. Jesus chega e realiza o milagre. Por quê, pastor? Porque não existe tempo e não existe ocasião para Jesus realizar milagre. Não existe tempo, não existe estação, não existe momento certo, não existe momento que não. Ele chega, quando ele chega, e a propósito, ele realiza o milagre, independente da circunstância, independente dos dias, independente do momento. Quando chega o momento de Cristo operar o milagre, ninguém também pode impedir. Aleluia, dá glória a Deus, aleluia. Vamos dar seguimento aqui, tem coisa boa aqui ainda, viu? O comentarista destaca aqui que Jesus dificilmente chama o morto de defunto. Jesus sempre chama pelo nome, porque para Cristo não existe a morte. A morte não detém a não ser que ele queira. Então Jesus dificilmente chama, Jesus chama o jovem, levanta-te. Então Jesus nunca chama o defunto de defunto. Isso é o palavreado nosso, como nós falamos. O próprio Deus da Bíblia Sagrada é conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ou seja, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos.
Dê pra você pegar aí? Então, o próprio aqui não chama o defunto Lázaro. Jesus chama exatamente Lázaro pelo seu nome. E assim faz ele sair da morte. Agora, pastor, me explica esse negócio aí. Onde é que estava Lázaro? Segundo os conhecimentos bíblicos, Lázaro, nesse momento da sua morte, assim que ele morreu, a sua alma e o seu espírito saiu do seu corpo e ele foi direcionado para um lugar chamado Hades. Ou Hades, né? Ou Hades, que era o lugar dos mortos. E lá nesse Hades, ou Hades, existia exatamente essa divisão. Existia um lugar chamado Seio de Abraão, onde ficavam os mortos que morreram com Cristo, ou com Deus. No caso aí era Abraão, Davi, Jacó, Isaac. Todos esses estavam lá no lugar chamado Seio de Abraão. Depois existia um grande abismo, que era um grande buraco. E nesse abismo é onde tem os piores demônios que já saiu. Então os piores demônios estão presos hoje. E os demônios serão libertos lá no final da grande, no meado da grande tribulação para atormentar os moradores desta terra. E logo depois desse lugar existe um lugar chamado lugar dos mortos, ou Hades, lugar de tormento. Então, Lázaro morreu, foi para um lugar chamado lugar dos mortos, Hades. Nesse lugar tinha um lugar chamado Seio de Abraão, onde ficavam as pessoas que morreram com Deus. Existia um grande abismo, lugar de prisões dos piores demônios. E esses demônios vão sair no final da grande tribulação para perseguir a todos os povos da terra. E depois existia um lugar de tormento, onde ficavam todas as pessoas que morreram sem a presença de Deus. E lá estava Lázaro. Só que Cristo Jesus, ele tem poder sobre a morte. Isso é fenomenal nós acreditarmos. Você teria coragem de orar por um morto? Me diga aí, se você teria coragem de orar por um morto, para o morto possa ressuscitar. É difícil, viu? Me deixa nos comentários aqui se você teria coragem de chegar no ato fúnebre, né? E dizer, eu quero orar para que Jesus possa se libertar, para que Jesus possa trazer à vida esse defunto, para que Jesus possa ressuscitar essa pessoa. Você teria coragem de realizar isso? Deixe nos comentários aqui, tá bom? Se você colocar, eu também vou dar minha opinião, tá bom? Mas quero primeiro que você comente se você teria coragem de orar pelo morto. Portanto, a ressurreição no presente. Marta aqui também se destaca, porque ela fala da ressurreição dos mortos. Quando Jesus chega dizer que Lázaro não está morto, que Lázaro vai ressuscitar, Maria pensa na questão teológica, na questão do conhecimento teológico, onde os judeus acreditavam que no final do tempo os mortos em Deus estariam ressuscitando. Mas Jesus deixa, é como você diz, olha, eu sei que um dia Deus, meu irmão vai ressuscitar lá no final dos tempos. Ela acreditava que isso ia acontecer, mas não acreditava que o milagre poderia acontecer naquele momento. Veja só, todo conhecimento teológico, ele é útil, ele é formidável. O conhecimento teológico ele serve para muitas coisas. Mas o conhecimento teológico não pode limitar nossa fé. Aqui, mas Deus não fez isso no passado, por que Deus vai fazer hoje? Porque Ele quer. Mas Deus não agiu, por que Deus? Porque Ele quer. Então, os nossos conhecimentos teológicos, para a questão de milagre, para a questão de Deus, ele é bastante limitados. A nossa fé tem que estar acima dos nossos conhecimentos teológicos. Nós devemos crer no impossível, nós devemos crer naquilo que não é possível. E Deus, ele tem esse poder para realizar. E foi isso que começou a botar uma barreira para Marta e Maria, para que não acreditasse no milagre, por causa dos seus conhecimentos. Vai ressuscitar no final. É agora que Jesus queria operar. Era agora que Jesus vai ressuscitar. É agora que Lázaro vai ressuscitar. Como? Não existe explicação humana, existe propósito de Deus. E tudo está dentro de um propósito e Deus realiza aquilo que Ele quer. Então agora, Jesus chama, pede que seja tirada a pedra. Olha só que interessante, Jesus manda que tire a pedra. É interessante você perceber o seguinte, isso era o que o homem poderia fazer. Por que Jesus não mandou um anjo empurrar a pedra? Porque a pedra poderia ser tirada, assim como a pedra foi colocada por um homem, ela também vai ser tirada por um homem. Depois você pegar aí, viu, pregador? Não é essa dica que eu vou dar no final, vou dar uma dica para você que é pregador, viu? Então, o homem poderia tirar a pedra, agora ressuscitar não. E nesse momento, talvez quando tira a pedra, de repente sai aquele mau cheiro. Um mau cheiro tremendo, que já tinha 4 dias, o corpo já estava em decomposição. Mas Jesus pega e brada, chama Lázaro, vem para fora. E Jesus chama Lázaro exatamente pelo nome e chama ele para que pudesse ressuscitar. Então eu creio que nesse momento a alma e o espírito que estava lá no seio de Abraão retorna novamente e adentra no corpo, e com isso Lázaro recebe novamente vida, ele recebe novamente energia, ele retorna ao seu corpo e agora ressuscita, se levanta e vai ter agora com Jesus e com a sua família. Que momento maravilhoso, e que destaque não teve a pregação do evangelho, a autoridade que teve, porque pode curar, pode fazer o que quiser, mas ressuscitar morto, só a pessoa bendita de Deus. Aleluia. O milagre da ressurreição, o defunto Lázaro, a ressurreição do presente.
Acho que vou dar logo minha dica logo para você que é pregador. É a soberania de Deus. É acaso o propósito. É como eu falei no início. Deus tem um propósito em tudo. E cabe a nós aceitar o propósito de Deus. Toda vez coisas ruins que acontecem na nossa vida, Deus quer nos aperfeiçoar. Às vezes até a ida para o deserto é Deus nos moldando, é Deus nos ensinando. Às vezes coisas, acontecimentos ruins vêm para a nossa vida para que nós possamos ter para que nós possamos ter experiências com Deus. Às vezes, as maiores experiências com Deus nós temos nos momentos mais difíceis da nossa vida. Às vezes, as nossas maiores experiências com Deus são momentos ruins, que nós vamos dobrar nosso joelho e vamos depender de Deus. Aí nós paramos para ouvir a voz de Deus a falar conosco. Vivendo os propósitos de Deus, isso que é difícil, porque até nós temos sonhos, nós temos desejos, nós temos vontades, e às vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade, que Deus viva os nossos projetos, e nós aprendemos na Bíblia que nós devemos viver o propósito de Deus, nós devemos viver segundo a vontade de Deus, nós não podemos orar para que Deus possa cumprir o nosso projeto, nós devemos perguntar a Deus qual é o projeto de Deus. Agora você pode, Deus, eu tenho vontade, Deus, eu tenho desejo, Deus, eu gostaria, é o meu sonho, é um propósito que eu tenho na minha vida, mas sempre perguntando se é ou não é da vontade de Deus. Às vezes você está querendo algo para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu ministério, que não está no propósito de Deus. E se Deus lhe dá, pode lhe prejudicar. Porque às vezes Deus nos dá certas coisas porque pode nos prejudicar. Então Deus acaba nos guardando para que o mal não chegue até a nós. Soberano intervém. Lázaro morto, sepultado. Ninguém acreditava na ressurreição, ninguém acreditava que poderia acontecer um milagre, mas quando Jesus chega, ele chega para realizar o milagre. Tá bom? Vou dar agora a dica para o pregador. Você que é pregador ou pregadora, vou dar uma dica boa, viu? Quando você estiver pregando nesse texto, você faz o seguinte, você questiona, viu? Meus irmãos, você sabe muito bem, porque é engraçado que lá dentro da pedra, na caverna, existia um morto. E porque Jesus foi para lá para ressuscitar Lázaro, e Jesus sabia que era Lázaro que estava ali, naquela pedra, naquele sepulcro lá que estava Lázaro. Mas por que Lázaro cita o nome? Por que Jesus cita o nome de Lázaro? Porque Jesus não chegou defunto, levanta, morto, levanta. Tira essa pedra aí, porque tirou a pedra, e depois que tira a pedra, Jesus pega e cita o nome de Lázaro. Para você que é pregador, viu? Momento de pregação, você pode muito bem abordar para o seguinte: por que Jesus citou o nome de Lázaro, pediu que Lázaro venha para fora? Olha, porque se Jesus tivesse chamado assim, olha, morto, vem para fora, muitos mortos que estavam naquele lugar todo estariam ressuscitando. Depois você dá glória e depois você pegar, entendeu? Se Jesus tivesse estado morto, vem para fora, por certo, todos os mortos existentes naquela localidade estariam ouvindo o chamado de Deus e estariam vindo até a terra. Porque é este o propósito de todas as pessoas que morreram. Todas as pessoas que morreram e com Cristo estão esperando o momento de ouvir a voz de Cristo Jesus, do nosso Deus, bradando e dizendo: chegou o momento, venha para fora, venha novamente em busca do seu corpo, porque chegou o momento do arrebatamento da igreja. Dê para você entender? Então, porque Cristo chamou Lázaro pelo nome depois de morto? Porque se Jesus tivesse pedido que o morto ressuscitasse, todos os mortos ressuscitariam, porque quem estava ali era o autor da vida. Quem estava ali é aquele que tem autoridade sobre a morte. Quem estava ali é aquele que ressuscita os mortos na pessoa bendita do nosso Deus. Aleluia. Eu vou dando glória a Deus, vou me despedindo aqui, vou parando com isso. Me diga se você gostou dessa dica de pregador, viu? Ou se você conhecia isso. Se não conhecia, dê aquela glória a Deus, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, mande para mais pessoas receber notificações e que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.